Antes mesmo do mundo acordar por completo, há um sussurro do céu chamando pelo teu nome. Não é o alarme do celular, não são as vozes da agenda apressada. É o Espírito Santo dizendo: filho, filha, vem começar comigo. Enquanto muitos despertam e já mergulham na correria, no peso das responsabilidades, nas pressões que o mundo impõe, Deus está estendendo uma nova chance. Uma chance de fazer diferente. Uma chance de começar com Ele. Hoje, eu quero te convidar a viver um recomeço consciente. Não daqueles que surgem só depois de um tropeço, mas aquele que nasce com o primeiro abrir dos olhos. Um despertar com propósito. Um levantar que não segue o fluxo do caos, mas responde ao chamado do alto. A forma como você começa o seu dia pode alinhar todo o seu destino. Não é exagero. É princípio espiritual. É a estratégia de quem entendeu que a primeira semente determina o fruto. E por isso, eu te pergunto com carinho e firmeza: quem está ocupando o primeiro lugar na tua manhã? Não é sobre religiosidade. É sobre sobrevivência emocional, clareza mental e força espiritual. É sobre colocar o Criador antes da criação, o invisível antes do palpável, a presença antes da performance. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vamos viver juntos aqui pode mudar não só o seu dia, mas o seu caminhar com Deus. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada palavra aqui é preparada para te alinhar com o céu. Porque hoje, o teu dia começa de verdade e ele começa com Deus. Tem gente que abre os olhos e já estica o braço direto pro celular. Antes mesmo de tocar o chão, a alma já tropeça na enxurrada de notificações, cobranças, notícias ruins, e comparações com vidas que nem são reais. É como se o mundo gritasse primeiro e o espírito fosse empurrado para o fim da fila. Mas há um caminho diferente, antigo, estreito, quase esquecido, que só os sensíveis ao céu conhecem: começar o dia com Deus. Esse caminho não é romantismo espiritual. É estratégia de guerra. Porque o dia, meu irmão, minha irmã, é um campo minado. A mente corre antes mesmo de escovar os dentes. O coração se agita antes do café. Se a gente não entrega o volante ao céu logo nas primeiras horas, o mundo toma a direção. Foi por isso que Davi, um homem que foi pastor, guerreiro e rei, declarou em Salmos 5:3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei e a ti vigiarei. Ele não dizia isso como quem bate ponto numa religião fria. Ele falava como alguém que aprendeu sem a presença, até o que parece certo, desaba por dentro. A sua manhã é uma semente. O que você planta nos primeiros minutos define a colheita emocional, espiritual e até prática do dia inteiro. E se a gente entrega a Deus esse primeiro instante, o restante já vem coberto. Provérbios 3:9 nos ensina a honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Mas e o nosso tempo? E o nosso foco? Será que Ele não merece também as primícias da nossa atenção? Quando você acorda e antes de qualquer outra coisa diz: Senhor, eu te reconheço aqui, algo invisível se alinha. Algo eterno é ativado. Porque Deus honra o princípio. E o princípio é o que começa com Ele, termina bem. Quem planta o dia no secreto, colhe frutos no público. É uma verdade espiritual que poucos levam a sério, mas os que levam vivem a diferença. Quando você escolhe buscar a presença antes de buscar solução, você muda o eixo do seu dia. E mais que isso, você muda a fonte que alimenta suas decisões. Os gigantes que se levantam ao meio-dia não resistem à presença cultivada na alvorada. Eles até se agitam, rugem, ameaçam, mas não vencem. Porque quem se fortalece cedo, permanece firme quando o mundo balança. Isaías 54 nos entrega uma revelação poderosa. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. Você entende isso? Antes mesmo do despertador tocar, Deus já está ali. Despertando não só o corpo, mas o espírito. Chamando para um encontro.
Um alinhamento que salva a alma de caminhos errados, escolhas precipitadas, relacionamentos tóxicos, decisões impensadas. Mas se você acorda e já corre para resolver a vida sem escutar, tropeça no que parecia certo. A ausência da voz de Deus no começo do dia é a raiz de muitos tropeços que parecem destino, mas são apenas desconexão. É por isso que a primeira prioridade não é o café. Não é o scroll. Não é o checklist. É a presença. A presença que acalma. Que organiza o caos. Que aquece o coração ainda gelado de medo e dúvida. Quando você acorda e diz: Senhor, eu preciso de ti, não é só uma frase. É uma chave. Tem gente que pensa que o versículo posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, é só frase motivacional de academia. Mas Paulo escreveu isso da prisão, em meio à escassez, dor, incerteza. E sabe por quê? Porque ele entendia que a força verdadeira não vem da boa fase, mas da comunhão com Deus. Essa força não aparece do nada. Ela nasce de um encontro. Ela brota do lugar secreto. Ela floresce na alma que foi regada logo ao amanhecer. Aqueles que buscam primeiro, não precisam correr depois. Jesus foi claro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Todas. Não só as espirituais, mas também as práticas: pão, direção, clareza, abrigo, equilíbrio. Buscar primeiro não é atraso. É alinhamento. Não é religiosidade. É sabedoria. Não é perder tempo. É ganhar cobertura. Quem coloca Deus no início, não caminha pela força do próprio braço. Caminha com asas de propósito. Enquanto muitos saem batendo porta, resolvendo tudo sozinhos, quem começa com Deus sai em paz. E essa paz é arma espiritual. É escudo contra a ansiedade. É resistência contra o desespero. É estabilidade mesmo quando as emoções querem te derrubar. Porque quem começa com o céu, anda na terra com outra postura. Você já reparou como o mundo nos ensina a correr? Acorde, resolva, produza, conquiste depois, se sobrar tempo, pense em Deus. Mas o reino de Deus inverte essa lógica. Ele diz: coloque o céu primeiro e o resto se organiza. Isaías 26:9 declara: com a minha alma te desejei de noite e com o meu espírito dentro de mim madrugarei a buscar-te. Existe uma fome que só a madrugada cura. Uma sede que só a presença responde. Não importa o formato da sua oração, se ajoelhado, de pé, sussurrando no banho ou dirigindo. O que importa é a intenção. É o coração que diz: Senhor, antes de tudo, eu quero te ouvir. E Deus honra isso. Ele reorganiza o restante quando é o primeiro. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem acorda com o mundo em primeiro lugar, passa o dia tentando apagar incêndios. Mas quem acorda com Deus, carrega água viva para qualquer fogo que tentar se levantar. Lembre-se de Daniel e seus amigos na fornalha. O fogo estava lá, mas não teve poder sobre eles. Porque eles já tinham colocado o Senhor em primeiro lugar muito antes da crise chegar. Essa é a diferença entre viver no improviso e viver com cobertura. Muitos só correm para Deus quando tudo explode, mas a Bíblia nos convida a viver outro estilo de vida. O da comunhão preventiva, não emergencial. O da intimidade constante, não momentânea. E esse estilo de vida começa nas primeiras horas do dia. Começar o dia com Deus não é apenas espiritual, é sensato. É como abastecer o carro antes da viagem. Como colocar o cinto antes de dirigir. Como olhar o mapa antes de sair. Você não se prepara para a guerra no meio da batalha. Você se equipa antes dela. Efésios 6:11 nos manda: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas como se revestir se você nem se apresentou diante do dono da armadura? Como andar no espírito se a primeira conversa do dia foi com a ansiedade?
A verdade é que quem entende o valor desse princípio muda tudo. O despertar vira altar. O silêncio da manhã vira oração. O abrir dos olhos vira louvor. E o coração, antes pesado de incertezas, passa a ser moldado pela direção divina. É no secreto que se planta estabilidade. É no começo do dia que a alma recebe força para o meio e esperança para o fim. Talvez você diga: mas eu não tenho tempo. A questão não é tempo, é prioridade. A verdade é que você sempre encontra tempo para o que considera essencial. Mesmo que sejam 5 minutos. Mesmo que seja uma frase sussurrada com fé. Jesus, eu preciso de ti hoje. O céu responde à intenção antes da extensão. Não é o tamanho do discurso que toca o coração de Deus, é o tamanho da entrega. Porque quem começa com Deus, não anda mais por pressa. Anda por propósito. Quem escolhe começar com Deus não está apenas tendo um momento devocional, está ativando cobertura espiritual para todo o dia. É uma escolha que muda o caminho, o olhar, a postura e até os resultados. É dizer ao céu e ao inferno: eu não estou só. Eu tenho direção. O Salmo 143:8 diz: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Essa oração não é poesia. É sabedoria de quem entendeu que a alma que se entrega cedo, não se afoga à tarde. A alma que ouve Deus no início, não se perde no meio. Porque quem ouve a instrução antes da confusão, não entra em pânico quando o caos tenta se apresentar. Quem busca o reino primeiro não precisa correr atrás de portas, as portas começam a se abrir diante dele. Essa pessoa carrega uma paz diferente. Uma tranquilidade estratégica, como diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é passiva. É poderosa. Ela guarda. Ela cerca. Ela fortalece. E o mais importante, ela nasce de uma decisão. Buscar o reino primeiro é uma chave que move o céu e reorganiza a terra. É mais do que bonito, é vital. Jesus não disse busquem o reino quando der tempo. Ele não disse depois de resolver a vida, lembrem de orar. Ele foi direto, incisivo, amorosamente firme. Busquem primeiro o reino de Deus, Mateus 6:33. Essa não é uma sugestão espiritual decorativa. É uma chave de autoridade. É como se Jesus estivesse entregando um mapa para uma vida leve, equilibrada e plena mesmo em tempos turbulentos. E esse mapa começa com uma única direção primeiro. No reino de Deus, a ordem muda tudo. O mundo diz corra, conquiste, resolva, depois ore. O céu diz ore, e o resto será resolvido no tempo certo. O mundo grita resultados. Deus sussurra relacionamento. O mundo empurra para o desempenho. Deus convida para a dependência. É por isso que tanta gente vive cansada, mesmo quando parece estar no controle. Não é falta de esforço. É falta de alinhamento. Quem coloca tudo antes de Deus vive esgotado, até quando está descansando. Mas quem coloca Deus primeiro, descansa até em meio à guerra. E isso não é teoria. É vida real. É a diferença entre andar no piloto automático da ansiedade e caminhar na direção da paz. O reino de Deus é contraintuitivo. Enquanto o mundo exige lógica, o reino responde à fé. E é por isso que buscar primeiro é um ato de guerra espiritual contra a desordem da alma. Isaías sabia disso. Por isso escreveu: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito dentro de mim madrugarei a buscar-te. Isaías 26:9. Ele não buscava Deus depois do expediente. Ele não esperava o dia terminar para agradecer. Isaías começava pela fonte, pela presença, pelo altar. E não foi só ele. A Bíblia inteira ecoa esse princípios que foram usados por Deus, começaram com ele.
Abraão se levantava cedo para obedecer. Moisés subia o monte de madrugada. Davi dizia que sua voz seria ouvida pela manhã. E Jesus, o Filho de Deus, se retirava ainda de madrugada para orar. Marcos 1:35 registra. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Se o Salvador do mundo perfeito, sem pecado precisava desse tempo com o Pai, quem somos nós para achar que vamos dar conta sozinhos? Começar o dia com Deus não é luxo espiritual. É sobrevivência emocional. É clareza antes da confusão. É direção antes da pressa. É raiz antes do vento. Quem busca cedo encontra aquilo que não está disponível mais tarde. Não porque Deus esconde, mas porque o caos do dia abafa. A voz do céu continua falando, mas os ouvidos da alma se distraem. Por isso, o início tem tanto poder. Porque quando Deus é o primeiro, o resto encontra o lugar certo. A cada manhã, Deus reescreve capítulos que os nossos erros tentaram apagar. A cada nascer do sol, o céu sussurra ainda dá tempo de fazer diferente. E esse sussurro não vem com trovões nem com vozes audíveis. Ele vem com o brilho do amanhecer, com o ar que entra silenciosamente nos pulmões, com a chance de abrir os olhos e dizer: obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Lamentações 3 versos 22 e 23 afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você entende o peso disso? Não é força. Não é mérito. Não é disciplina. É misericórdia. É amor fresco. É graça servida antes do café. E o mais lindo: Deus não recicla misericórdias. Ele não entrega sobras do ontem. Ele prepara porções novas, exatas, personalizadas para o dia que você vai enfrentar. Mas muitos não percebem porque já começam o dia anestesiados, desatentos, no piloto automático. Vivem como se hoje fosse apenas mais um eco de ontem. Mas o céu está em movimento. O Espírito está agindo. E a chave para perceber isso está em uma escolha: colocar Deus primeiro. Quando você abre os olhos e já diz: Senhor, estou aqui. Me mostra o caminho. Me guia. Você está ativando o espiritual sobre o natural. Está conectando o invisível com a tua rotina. E isso muda o clima da alma. Deus ama ser buscado no começo. Ele se revela com mais nitidez no silêncio da manhã. É como um pai que chega cedo ao quarto do filho e se senta ali, torcendo para que, antes de tudo, o filho olhe para ele. O Salmo 90:14 diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Quem se sacia no início, transborda no fim. Quem se enche cedo, não anda seco no caminho. Quem bebe da fonte antes de sair de casa, não desidrata no deserto. Mas isso exige sensibilidade. Requer olhos espirituais despertos. Ouvidos atentos. Coração disposto. Porque o novo que o céu preparou para hoje não é acessado por força, é acessado por rendição. Não se trata de performance, e sim de postura. De parar, ouvir, silenciar o barulho de fora para perceber a voz suave que fala por dentro. A alma que coloca o ouvido no altar ao acordar ouve orientações que evitam armadilhas. A alma que ouve primeiro a voz de Deus não vive à mercê das vozes do medo, da comparação, da culpa. E sabe o que é mais belo? Não precisa ser uma oração longa. Não precisa de palavras rebuscadas. Precisa de sinceridade. Um coração quebrantado, uma respiração profunda, uma frase verdadeira como: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Isso já basta para o céu se mover. Amanhã não é apenas o começo de mais um dia, é o momento mais fértil do espírito. É quando a alma ainda está crua, antes de ser moldada pelas pressões externas.
É quando o coração ainda não foi tomado pelos prazos, e a mente ainda está aberta à direção divina. É por isso que tantos homens e mulheres de Deus tinham um segredo em comum. Eles buscavam cedo. Jesus, o Salvador do mundo, levantava-se ainda escuro, antes do sol nascer, para estar a sós com o Pai. Se ele, que era perfeito, precisava desse tempo. Imagina nós, tão falhos, tão distraídos, tão sobrecarregados. Buscar a Deus cedo não é religiosidade. É sabedoria espiritual. É declarar em atitudes: Senhor, antes de tudo o Senhor. E isso não precisa ser com cânticos ensaiados ou palavras decoradas. Precisa ser com verdade. Acordar lembrando de quem é o dono da tua vida. Acordar reconhecendo que o trono não está vazio. Acordar e dizer: antes de abrir o mundo, eu abro meu coração. E o inferno treme quando vê um filho de Deus começando assim. Porque ele sabe. Quem começa com Deus, termina de pé. Quem começa no altar, não termina no chão. Quem começa de joelhos, se levanta com autoridade. O recomeço verdadeiro não acontece no meio da tempestade. Ele começa na alvorada. No instante em que você decide: hoje, não vou seguir no automático. Hoje, eu volto para o centro. Talvez você tenha acordado hoje pensando: vai ser só mais um dia. Mas o céu está dizendo não. Vai ser mais uma chance. Mais uma oportunidade de recomeçar com Deus. Mais uma manhã em que a misericórdia é servida antes mesmo do sol. Mais um capítulo sendo escrito com graça, onde antes havia peso. Lamentações 3:23 afirma: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você entende isso? Deus não reaproveita misericórdias. Ele cria uma porção fresca, exata para o que você vai enfrentar hoje. É por isso que começar com ele muda tudo. Porque mesmo o que deu errado ontem pode ser realinhado no altar do hoje. Mesmo aquilo que parecia perdido pode ser restaurado quando você entrega o início ao céu. E quando você faz isso com sinceridade, com entrega, com verdade, você ativa a chave da autoridade espiritual. A presença de Deus transforma o ambiente, renova a mente, fortalece o espírito. Ela não impede as lutas, mas garante que você não vai enfrentá-las sozinho. Colocar Deus em primeiro lugar não é um favor que você faz ao céu. É o alicerce da sua paz. Quem começa com ele não se perde no meio. Quem busca a presença antes de tudo, encontra direção mesmo nos dias mais nebulosos. Porque a bússola do céu nunca falha. Hoje, você tem uma escolha. Antes de abrir 1000 abas na mente, antes de tocar no celular, antes de deixar o mundo ditar o ritmo, abra o coração. Antes do café, das mensagens, dos prazos, diga com a alma: Senhor, o dia é teu. A direção é tua. Os resultados, eu coloco nas tuas mãos. Essa é a entrega que muda tudo. Porque ela realinha a alma. Ela tira o peso da performance e coloca o descanso da confiança. A verdade é que muitos de nós estamos cansados não apenas pelo que enfrentamos, mas por como começamos os dias. Desorganizados, ansiosos, desconectados do céu. Tentando controlar tudo e falhando em quase tudo. Mas quando você reconhece: eu não dou conta sozinho, e coloca o rei no trono da tua manhã, você ativa o poder do céu sobre o caos da terra. A rotina muda. As emoções se ajustam. O espírito se fortalece. Porque quando o Senhor é o primeiro, o resto encontra seu lugar. Deus não quer ser encaixado nos espaços vazios da sua agenda. Ele quer ser o centro. O início. O alicerce. E quando ele está nesse lugar, o impossível começa a ceder. O improvável se torna ponte. E até o que parecia perdido começa a florescer. Senhor, neste momento, com todo o meu ser,
eu declaro: meu dia começa contigo. Não porque tudo está resolvido, mas porque tu estás no controle. Mesmo que venham pressões, mesmo que o inesperado bata à porta, mesmo que o dia pareça desmoronar, eu sei em quem confiei. Tu és o alicerce. E quando o alicerce é firme, o prédio balança, mas não cai. O coração chora, mas não se entrega. O espírito luta, mas não desiste. Porque quem começa com o rei, não teme a batalha. E se você ficou até aqui, abrindo seu coração para essa palavra, saiba, isso não é por acaso. Deus marcou esse encontro com você. Talvez você estivesse precisando apenas de uma lembrança. De que o céu ainda está no comando. De que ainda dá tempo de recomeçar da forma certa. De que não é tarde para colocar Deus no centro, no alto, no início. Então siga caminhando com essa verdade. Quem busca primeiro, termina em paz. Quem ouve a voz de Deus logo cedo, reconhece o caminho mesmo quando o dia escurece. Quem planta no secreto, colhe no visível. E se essa palavra falou com você, se trouxe resposta, consolo ou direção, então continua com a gente. Tem mais alimento espiritual esperando por você. Tem mais encontros com o céu preparados aqui. Clique aqui no próximo vídeo e siga mergulhando nesse tempo com Deus. Deixe Ele continuar te guiando, porque quem começa com Ele, não caminha mais sozinho.